Good morning! Eu adoro essa frase do Robin Williams em Bom Dia Vietnã. Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário que você está assistindo esse espaço. Hoje é quarta-feira, dia de eu receber convidados e como eu já fiz um alarde abençoado para vocês, vamos lá? Vamos conversar hoje. Hoje é muito especial para mim, gente, porque eu vou receber um amigo. A gente é amigo há mais tempo do que a gente gosta de assumir, mas vamos lá. Né? É um grande amigo, é uma pessoa muito especial para mim, tá? Mas eu vou deixar para quando ele entrar, por enquanto, antes de eu liberar, ele já está aqui com a gente, antes de eu liberar a entrada dele aqui para a gente poder começar o nosso assunto, vamos compartilhar? Clica, mete o dedo no aviãozinho, clica no azulzinho e manda para todo mundo. Lembrem-se, compartilhar conhecimento é a melhor forma de generosidade, tá bom? Meu rosto tá brilhando porque eu não estou na cara da lâmpada, gente. A minha iluminação aqui fica bem na minha cara quando eu chego perto do celular, mas já vamos lá. Gente, é muito bom a gente estar aqui. Eu tô muito feliz, eu tenho andado muito orgulhoso das lives, né? Lógico que eu como sou uma pessoa extremamente crítica, né? Sempre tem aquela coisinha assim, podia ter sido melhor, e lá. Mas hoje a gente vai conversar inclusive sobre isso, porque ele, na minha opinião, é um dos mestres da comunicação. Não é conhecido como tantos por aí que fazem fama, mas é aquela história. Grandes gênios a gente não encontra só na fama. Grandes gênios são aqueles que obtêm sucesso naquilo que fazem, né? Vamos lá? Vamos chamar meu querido amigo aqui. Vou chamar ele aqui, ele aceitando. Aliás, eu tenho fama de desvirginizar as pessoas aqui nas lives do Instagram, né? Que pelo menos até onde eu sei, vai ser a primeira vez que o Anderson vai fazer live também no Instagram. Então, eu estou super contente, porque já desvirginei muita gente de live aqui no Instagram. Estou muito contente por isso, porque a gente vai ter um papo super legal. É muito importante nós entendermos a proficiência da escrita na nossa vida. A gente não entende quando a gente é criança por que a gente tem tão pouca aula de biologia, por exemplo, de ciências, né? E, Anderson, já te mandei o convite, amigo. Vamos lá. Mandei o convite aí, Anderson. Vamos lá. A gente nunca entende por que quando a gente vai, o que está acontecendo? Anderson Júlio não pode participar por quê? Já termina o assunto, gente. Deixa eu só me resolver aqui. A gente nunca entende por que é raios de cargas d'água que a gente tem muito mais aula de matemática e português, né, do que aula de ciências, aula de geografia, né? É simples, porque são coisas extremamente importantes para a nossa vida e a gente só vai entender na idade adulta. Só que a nossa geração ela não foi muito acostumada, a gente não teve muita explicação para isto. Anderson, tem uma câmerazinha, faz o seguinte, Anderson, tem uma câmerazinha aí embaixo com o símbolo de mais, tá? Ou então tem algum botãozinho aí que diz assim, ó, peça para participar. Você pode pedir para participar, a gente tenta ver como é que vai resolver isso. Eu já te mandei 3 convites já. Não estou percebendo o que é. Anderson Júlio não pode... Aqui, o Instagram está me avisando que você não pode participar. Eu não entendi o porquê. Não sei por que você não está podendo participar da live, Anderson. Vai ver o que está acontecendo. Tenta você me mandar o convite, Anderson. Procura por aí. Você deve ter uma câmerazinha ou o botãozinho pedir para participar. Dá uma olhadinha aí e tenta me mandar o convite você daí, tá? Gente, o Anderson, a gente é amigo há muito tempo. Trabalhamos juntos em rádio, fomos radialistas, nós dois fomos juntos. Não, eu espero que não, Anderson. Mas procura aí, me manda você o convite, me manda você o pedido para participar e a gente vê como é que fica. Tá?
Vamos lá. Vamos, vamos entender e perceber isso, tá? Senão eu vou ter que fazer uma coisa, senão eu vou ter que pedir para você, se a gente não conseguir pelo teu, Anderson, eu vou pedir para você entrar no da Dani. Aí, de repente, no da Dani eu consigo. Entendeu? Não sei. Se a gente não conseguir fazer direto pelo teu, a gente faz pelo da Dani. Você entra no da Dani daí. Eu tento ver se o da Dani está liberado para fazer. Tá? Não está conseguindo, amigo? Vamos lá, vou tentar, vou te mandar de novo. Estranho isso. Nunca vi essa de, ai, fulano não pode participar. Ah! O que aconteceu, meu Deus? Ô? Rapaz, eu acho que é a idade. Deixa eu tentar aqui posicionar o celular, porque eu, como bom velho, eu uso muito o computador, né? Então eu tentei aqui fazer essa conexão pelo computador, não fui feliz na minha empreitada, mas já estou aqui. Eu tenho uma assessoria. Libera, por isso que eu estava entrando então, porque o Instagram não libera, pelo computador não funciona, tem que ser pelo celular. Pode ser isso, o que prova a minha. Até tem um sisteminha, mas aí tem que ter aplicativo instalado, não sei o quê. Eu até tenho os negócios, mas não sei usar. Que aí aquelas coisas que o povo coloca negócio, fundo passando, aquelas ondulação e legenda correndo. É uma viadagem que eu não dou conta ainda. Não dou conta ainda. Ah? Não. Cara, gente, que bom estar aqui com você. Conheço esse cara há quase 20 anos. A gente é amigo de verdade, a gente é irmão em várias coisas. Já fomos radialistas juntos, já fomos macumeiros juntos, já fomos uma porra toda. Ele é escritor, ele é redator, ele é publicitário, ele é editor de livros. E agora ele começou há alguns meses a oferecer mentorias para escritores iniciantes e também para escritores já avançados que precisam melhorar sua escrita ou que estão com um bloqueio criativo. Daqui a pouco você vai entender esse negócio de bloqueio criativo. Ah, o fulano passou anos sem escrever, sem lançar um livro, porque estava com um bloqueio criativo. Ele vai explicar para vocês daqui a pouco. Calma lá. Anderson, sua apresentação, fique à vontade. Eu já falei tudo, mas fique à vontade. Aí fala. Não, primeiro eu quero dizer que estou muito feliz de poder estar fazendo essa live com você. Não só para poder falar um pouquinho, né, desse universo da escrita, mas principalmente porque você é uma pessoa muito especial, né? E você falou que a gente se conhece há quase 20 anos? Quase 20. 2003, a gente se conhece em 2003. 2003. Então, quando a gente se conheceu, meu filho já tinha nascido já. Já, e eu tinha 2 anos, né? Você sabe, né, o quanto você me é caro, porque eu conheci o Alfredo através da minha primeira esposa, né, da mãe do meu filho, e mesmo depois que eu saí da região lá no Paraná, em Curitiba, onde a gente se encontrou, a gente continuou se falando com projetos juntos. Então esse cara tem uma capacidade de promover coisas que eu admiro muito, e eu tenho certeza que você continua fazendo isso, principalmente na vida das pessoas com o seu trabalho. Então é isso. Bom, eu continuo naquela tocada que você conhece. Eu sou um apaixonado pela escrita, né? E durante esses anos todos trabalhando no jornalismo, você estava lá próximo da gente na época do jornal Contra a Capa, né? Eu, a Tita, a Denise Sobanski, o Jerônimo Frota, e foi um jornal que deu uma sacudida ali naquela região que a gente morava. Na verdade, o Contra a Capa foi o impulsionamento para a gente abrir a Pontal FM depois, né? Foi. E aí a gente trabalhou junto, né, naquela época da Pontal FM, foi muito legal. O Alfredo tinha um programa que começava às 6 horas da manhã, é isso? 6 horas da manhã. Era de 6 às 7 ou de 7 às 8, não me lembro direito. Brasil Caboclo, programa de caipira. E eu tinha um programa de 8 às 10. Então, enquanto eu estava tomando café, lavando a cara, de manhã, amanhecendo, tinha umas galinhas tocando no rádio, cocorococó.
era o Alfredo, lá com o programa dele Brasil Acabou. O Anderson falou da Maria Braga e Paraná. Mas, enfim, depois, quando eu voltei para o Rio de Janeiro, e foi aquele período de todas as agências que eu trabalhei, depois montando a própria agência de publicidade, um período também muito legal, apesar daquela maluquice toda. Aliás, gente, deixa eu fazer uma fofoca aqui, pera, deixa eu interromper, que eu tenho que fazer uma fofoca. Este cara aqui, ele já fez um merchandising da Granado, da Febo, esse cara aqui e mais dois caras que são fodásticos também. Um deles é o Duda Itajaí, que eu amo ele de paixão, uma criatura extraordinária, né? Mas esse cara aqui era o criativo da Febo e da Granado por acho que quase 4 anos, né, Anderson? Na realidade, assim, quando eu saí da última agência que eu trabalhei, e aí o Duda Itajaí, que para mim é o grande designer com quem eu trabalhei, o grande diretor de arte, e o Diego Valente, que era um cara fera de tecnologia, porque a publicidade já tinha migrado para o online, e nós... cada um tinha uma conta importante, o Duda vinha da Granado, né? Eu já tinha trabalhado com a Sul América, enfim, algumas marcas eu não vou ficar citando aqui, mas foi legal e foi um período da Valente Laboratório de Ideias que foi fantástico, né? Para mim foi muito bom e foi mais um trabalho durante muito tempo como redator. E nessa mesma época foi a época que iniciou o embrião, né? 2005, eu acho, da Fazendo Livros, que você acompanhou tanto, né? Por uma consultoria editorial, que hoje já se transformou numa outra coisa, a gente vai conversar depois. E até que chegou um determinado momento, até por conta dessa minha paixão... Ó, o André Dessandes, da Rede Café, entrando aí, ó. Grande diretor de criação. O danado pelo menos até 2 dias atrás, estava internado, saiu da Covid, estava lá com os problemas, mas ele é um bicho tão ruim que deve ter matado o vírus da Covid, né? Um grande diretor de criação que eu trabalhei. Mas, enfim, esse projeto da Fazendo Livros, além de me permitir me manter no universo da escrita, né, em comunidade com os escritores, que é uma coisa muito importante para o nosso desenvolvimento, ele me permitiu produzir livro, você acompanhou isso, né? Produzir livro de algumas pessoas, foram vários títulos, várias obras, e isso me deu muita felicidade. Até que um momento, apesar da minha paixão pela tecnologia, apesar da minha paixão pela gastronomia, né, eu acabei me posicionando só dentro desse universo e vim trabalhando, continuando escrevendo as minhas coisas, claro, ajudando outros escritores a publicar seu livro, e mais recentemente eu trabalho com a mentoria, né? Então, resolvi vir para o Planalto Central. Né? Já vamos começar a fazer isso aí. O negócio do Planalto Central a gente já vai conversar. Porque assim, foi muito engraçado, porque assim, gente, o Anderson é uma das criaturas mais empreendedoras que eu já vi na minha vida. Sabe? Uma das grandes inspirações de empreendedor também, além do cara que escreve, do publicitário, do jornalista, né? Ele é um dos caras mais empreendedores que eu conheço. Um dos primeiros grandes empreendimentos dele foi um restaurante que começou pequeno, mas ele conseguiu fazer a coisa funcionar lá no Rio de Janeiro. E isso tem muito tempo, né, Anderson? Você tinha o quê? 20 anos nessa época, né? Era bem novo. Então, assim, é isso que eu estava pensando esses dias que você postou algumas fotos de lembrança de quando você estava trabalhando no restaurantezinho ali em Alto Paraíso. Eu estava me lembrando, falei, cara, de repente surge aí a hipótese, a ideia, e Anderson lança o livro dele de gastronomia poética. Olha aí a ideia, né? O poeta falando sobre comida, dando receitas poéticas. Mas aí é que está, essa é a grande questão. Gente, eu e o Anderson recebemos uma doação de seda, não é só para fazer propaganda para vocês, não. Entre a gente, quando a gente está sozinho, só entre 4 paredes,
A gente também vive nessa rasgação. Tem gente que gosta muito, é um amor muito legal. E assim, o Anderson, ele sempre... Na verdade, eu fui uma pessoa que comecei a escrever muito cedo. Mas eu escrevia para mim, né? Eu achava que um dia, talvez, quando eu soubesse escrever, porque eu escrevia, mas eu não acreditava que eu soubesse escrever. Quando eu soubesse escrever, então eu poderia, talvez, mandar um manuscrito para uma editora, e essa editora iria me visitar. Igual acontece nos filmezinhos, né? Aí, esse cara, ele me fez entender que escrever é um ato de amor. O Murmurando Ventos, que é um dos livros que ele lançou, um livro de poesia que ele lançou, o Murmurando Ventos, ele me fez enxergar a escrita de uma maneira diferente. Eu não sou muito adepto de ler poesias. O Anderson, o Mário Quintana e o Fernando Pessoa são, acho que, os meus poetas que eu realmente paro para ler. Tá bem contado, hein, Anderson? Fernando Pessoa, Mário Quintana e Anderson Gottoni. Isso, gente, isso vocês não imaginam o tamanho do boleto dessa fala aí. Depois eu mando. Agora não precisa boleto, agora é Pix, não, pô, arrasa. E aí é que está a grande questão. Eu lancei 2 livros ano passado, esses livros ficaram no forno por anos, eu lancei 2 livros ano passado. Já está entrando para a 2ª edição, já estou fazendo a revisão já para ir para a 2ª edição. Esses 2 livros não foram lançados com o Anderson, porque eu queria lançar, eu queria jogar eles logo, porque eu tinha um trabalho desenvolvido baseado nesses livros. Então eu lancei eles na época pelo Clube dos Autores, que é um lançamento bem simples, bem básico, coisa e tal. Só que assim, a diagramação acabou ficando meio torta na hora de transferir o arquivo, enfim. E agora a 2ª edição vai sair. Por isso que eu estou falando para vocês que ele é meu editor, porque a 2ª edição vai sair com o Anderson. A 2ª edição do Pioneiro Transcendente, a 2ª edição do Comunicação Transcendental vai sair com o selo, né, do Anderson Júlio Lomboni, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre os selos dele. Mas por que eu estou falando, estou contando isso para vocês? Porque através do conhecimento que nós adquirimos juntos, nós compartilhamos durante tantos anos, rádio, jornal, serviço público, né? ONG, a gente trabalhou em OCIP, ONG durante algum tempo juntos também, a gente fez muita coisa junto. Principalmente quando eu fui para o Rio, eu trabalhei algum tempo fazendo livros com o Anderson, etc. e tal. E eu percebi o quanto... Uma coisa, isso eu vou falar, é uma coisa que muitos players estão falando agora para o pessoal fazer. Né? Faça morning pages, tenha um work não sei do que, tenha um book não sei da couve, né? E eu parei, esses dias eu parei para pensar, falei, gente, mas isso é um negócio que todo mundo, quer dizer, todo mundo que gosta de se conhecer, todo mundo que gosta de saber de si mesmo, faz há muito tempo. Eu sempre escrevi, mas eu não escrevia para os outros, eu escrevia para mim, para eu poder reconhecer o conhecimento que já estava presente em mim e poder colocá-lo em prática. Isso talvez tenha sido o grande impulsionamento que eu tive para eu aceitar assumir a minha carreira como psicoterapeuta, como estrategista de autoconhecimento, porque conhecer a você mesmo, eu acho que passa pela escrita. Então, a pergunta que eu quero te trazer agora é a tua opinião a respeito disso. Escrever é realmente terapêutico? Olha, Fredo, eu gosto muito, antes de responder a tua pergunta, eu preciso falar que eu não sou terapeuta, eu não sou psicólogo, eu não sou filósofo, né? Mas a minha convivência ao longo dos anos com escritores e com pessoas que, atravessando as suas demandas, os seus problemas de vida, encontraram na escrita, eu não vou dizer um porto seguro, né? Um porto seguro é quando a coisa já está mais calma. Mas eu posso dizer que aquela tábua da salvação perdida no mar, que você se segura para não se afogar, eu acho que a escrita é isso. E eu tenho a sorte de ser casado com uma terapeuta, com a Daniela, e ela sempre fala, né, de muitas indicações terapêuticas que a escrita tem.
A vantagem, e eu acho que além de terapêutica, ela traz empoderamento, principalmente num momento como o nosso. Eu acho que o momento que nós estamos vivendo, da pandemia, com tantas incertezas, o que a escrita pode trazer justamente é alguma certeza. Principalmente porque ela traz uma visão interna de você, né? Ela traz uma visão interna sua, e isso é muito importante no sentido que quanto mais você se conhece, e eu falo se conhecer de verdade, não é deixar aquilo que nós queremos aparecer, né? O que nós queremos transmitir enquanto imagem, mas se conhecer de verdade, se conhecer fraquezas e fortalezas. Eu falo sempre isso para os meus alunos. Aliás, gente, quem me ensinou a falar porão escuro foi esse cara. Quando eu falo para vocês de porão escuro, quem me ensinou a olhar para o meu porão escuro foi esse cara aqui, ó. Eu ia exatamente citar essa expressão. Quando a gente consegue perceber os porões escuros que nós temos e aprende a se relacionar com isso, é muito importante, nos dá empoderamento. Tipo, eu posso escorregar até aqui, eu posso passar fora da curva até aqui. A partir dali eu vou ter problema porque eu tenho um porão escuro e quando ele abre, né, eu tenho que lidar com isso. E a minha esposa, a Daniela, ela sempre fala sobre viver os lutos, viver as dores, sabe, passar pelas dificuldades, pelos traumas. Tem que aceitar a nossa vulnerabilidade, né, cara? Exatamente, exatamente. E principalmente a escrita, né? Uma das formas mais bacanas que tem, e eu falo isso quando eu percebo que um mentorado está meio travado, mas a questão não é criativa, a questão é emocional lá atrás, com alguma coisa, a gente conversa, olha, escreve sobre essa pessoa com a qual você se magoou, escreve sobre o seu adversário, escreve sobre o seu... Não é para xingar. Escreve. Cria. Né? E escreve sobre a sua dor. Escreve sobre a sua perda. Escreve sobre o seu luto. Né? Então, a partir desse aspecto, apesar de não existir formalmente a escritoterapia, que algumas pessoas citam, sim, é importante enquanto ferramenta de autoconhecimento, de empoderamento. Escrever, eu costumo dizer que é libertador, né? E as pessoas ainda têm aquela mania de dizer assim, que escrever é fazer um texto sensacional e ser muito bem remunerado por isso, fazer um best-seller. Não tem nada a ver com isso, né? Escrever é um ato de amor, né? É tanto amor que você começa a amar aquele pedaço teu que a gente chama de porão escuro, né? Você citou, e principalmente a gente se compadece com as nossas impossibilidades. E é muito bom, sem vitimismo, sem outra frase que eu falava muito com você, sem ataque de perereca, ficar discutindo, brigando por causa de tudo, quando é confrontado. Então, o ato de escrever, ele é libertador. E eu costumo dizer sempre para os meus mentorados, não está inspirado hoje? Não está com aquela grande sacada, né? Escreve sobre o dia de ontem. Ontem eu fui na padaria, cumprimentei o seu Manel, na volta comprei um abacaxi, cheguei em casa, brinquei com meu filho, o cachorro rosnou. Isso. Escreva. Escreva. Em algum momento você vai sentir um plim e é como se você fosse encaixado no seu lugar de direito. Propósito, como disse a Daniela aqui. Você se colocar no seu caminho, no seu lugar. E a escrita, como outras formas de arte também. Eu estou falando aqui da escrita porque é o meu métier. Mas ela te permite isso. Você se colocar no seu lugar, se reconhecer e se empoderar. Né? E eu não estou falando isso de escritores não, viu? Eu estou falando de pessoas comuns, né? E eu posso até depois fazer algumas citações de obras que orientam isso. Então, sim, é terapêutico e é empoderador escrever. É até interessante a gente falar sobre isso, porque assim... Você com o seu livro, você sabe disso, né, Alfredo?
É interessante estar falando sobre isso agora, porque assim, esse processo, até você ter falado de escrita terapêutica, eu tenho um projeto que eu estou desenvolvendo já há 2 anos, trabalhando Uhum, exatamente essa questão da escrita terapêutica. Quando começou a moda das morning pages e etc e tal, eu comecei a fazer um trabalho bem off, ainda está muito, tipo, ainda está mexendo a massa, não foi nem pro forno ainda. Porque é um processo que você precisa de muito estudo de caso, de muito teste, etc e tal, né? Não posso trabalhar uma coisa e lançar um negócio que foi testado só em mim, que eu testei só em uhum, mim, de outros. sim, Mas, assim, a grande questão vamos falar da questão escritoterapêutica, eu acho que ela parte do pressuposto de que as pessoas têm medo da solidão porque não são capazes de perceber a solitude. Que o quanto estar só, longe de pessoas, ou mesmo sem contato com pessoas, pode ser benéfico. E aí é onde está a questão que eu quero colocar agora. A escrita, nesse período de pandemia, ela sofreu muitas mudanças. O cenário, o mercado, o mundo da escrita, ela sofreu muitas perfeito. mudanças. Como é que, para você que está dentro, inserido diretamente no mundo desse cenário específico da escrita, como é que está sendo esse espaço e como é que está sendo um boom? Porque algumas pesquisas que eu li algumas semanas atrás, assim, parece que aumentaram a quantidade de publicações. Né? Mas como é que isso está sendo na realidade para um profissional, para quem está dentro desse cenário? Como é que isso está acontecendo? As pessoas realmente estão utilizando a pandemia para fazer esse mergulho mesmo e para colocar para fora mais as suas coisas para os outros verem? Como é que está sendo isso? Vai falando isso que eu vou pegar um negócio ali. Estou aqui, estou prestando atenção, mas eu vou pegar um negócio. Vai lá. Tá, na realidade, eu acho que a pandemia, esse período de pandemia em que nós estamos trancados em casa, evitando sair, ou pelo menos deveríamos, né? É, ela trouxe uma transformação muito grande para o universo da escrita, não só por conta da quantidade de obras que estão sendo lançadas, né? Todo mundo está escrevendo sobre pandemia, tem muitas obras saindo sobre pandemia. Eu estou envolvido em 2 obras, depois eu vou falar sobre pandemia. Mas o principal, tem muita gente escrevendo na pandemia, durante a pandemia. A quantidade de pessoas que estão escrevendo é uma coisa impressionante. E isso, claro, isso vai refletir lá na frente com um boom de obras, de livros falando sobre pandemia. Mas quando eu digo que as pessoas estão escrevendo muito, né, e eu vejo isso pelos mentorados que têm me procurado, e isso no mundo todo está acontecendo, primeiro, porque chegou uma hora que as pessoas estavam surtando, não estavam dando conta, principalmente das incertezas, das inquietações que a pandemia provoca. E muitos, como indicação terapêutica, né, os seus terapeutas falaram, por que você não escreve um pouco? Você não, né, coloca no papel o que você está pensando e sem o crivo de que é um assunto positivo ou negativo, escreva, né? Então isso teve uma transformação, né, no hábito das pessoas, e isso, claro, reflete no mercado editorial. O que eu tenho visto de editores, né, e produtores editoriais que conversam comigo, falam, Anderson, a quantidade de obra que chega é uma coisa inacreditável, a gente nunca viu isso. Principalmente na virada de dezembro para janeiro desse ano, porque já estava completando quase um ano de pandemia, né? E a quantidade de obras foi muito grande. É claro, né? E aí não vamos aqui nos comportar como puristas, né? Tem todo tipo de escrita. Tem todo tipo de escrita. Escrita boa, escrita mais ou menos, escrita sensacional, né? E acho também que houve, e as pesquisas de venda estão mostrando isso, houve um aumento significativo na venda de livros, de pessoas comprando livros, sejam digitais ou físicos. Eu sou prova. Eu virei praia só para poder comprar sem pagar frete. E a prova disso, né, de muita leitura,
é que aquele plim da inspiração fala, não, agora eu vou escrever. Né? Então, houve esse boom de escrita. Né? Eu tenho conversado com outros professores de marketing de escrita criativa, né? Quem sabe tem muitos cursos disso por aí, e eles falam, as pessoas estão sedentas por escrever. Então, eu não sei vislumbrar muito bem o que vai acontecer pós-pandemia, né? Mas definitivamente a rotina de quem trata com a escrita, né, no seu dia a dia foi absolutamente transformada. Agora vamos ver os resultados disso no médio prazo, né? Quando acabar essa pandemia. Eu acho que teve muito essa coisa, esse movimento tipo, eu não tenho nada para fazer, porque eu não tenho nada para fazer, então eu vou escrever. Né? É muito comum, você já conhece, eu estou fazendo essa pergunta porque para mim é uma curiosidade. Assim, tem pessoas que escolhem, que decidem escrever sem nunca ter lido um livro? Olha, pode, mas é garantido que você não se torna um bom escritor sem muita leitura. É fato. Né? Não existe o que eu quero dizer é o seguinte, se você está precisando botar para fora, dar uma equilibrada na sua vida, escreva mesmo. Agora, se você quer escrever com o intuito de ser publicado, principalmente de ser lido, né? Porque publicar não é tornar público. Você pode fazer um livro e não vender nenhum, né? Mas para você ficar conhecido como produtor de boas obras literárias, você tem que ler muito. Você só melhora a sua prosa, a sua capacidade de construir narrativas interessantes, lendo muito, lendo Guimarães Rosa, lendo Gabriel Garcia Marques, lendo qualquer autor conhecido ou não. Eu costumo brincar com o pessoal, assim, você quer escrever alguma coisa, você quer aprender a escrever bem, se você vencer Grande Sertão Veredas, Guarupi, né, e Tristes Trópicos, se você conseguir vencer os três, você aprende a gostar de ler. Não tem jeito. Não, sim. Isso é fundamental. E outra coisa, essa coisa de nascer um escritor perfeito não existe. Você tem que ler muito e tem que estudar, tem que se lapidar. Você tem que aprender a construir. É uma coisa de gestação, a gente meio que pare o nosso escritor interior. Exatamente. E você tem que aprender a construir os personagens, né? Entender como formar diálogos, descrição de ambiente, de cena, de cenários, importantíssimo. Escreva você o que for. Pode ser um romance ambientado no passado, como tanto sucesso faz o Torturado agora, do Itamar, ou você pode escrever realidade fantástica, ficção científica, que se passa no ano 2847. Não tem. Mas para você aprender a construir isso, além das aulas, além de mentoria, além de cursos, você tem que ler muito. Você tem que ler muito. Para você entender, em síntese, o que significa escrever bem. Escrever bem é um Pedro Páramo, do Juan Rulfo, uma obra pequenininha, mas absolutamente grandiosa no seu conteúdo, sabe? Então, essa soma, né, daquela coisa, como minha esposa está dizendo aqui, inspiração, mergulho e técnica. Ou seja, você ter aquela inspiração, você se entregar àquilo, obviamente você tem que aprender, você tem que estudar. Então, posso definir assim, sem leitura e sem estudo, não se constrói um grande escritor, uma grande escritora. Mais ou menos aquele clichê que principalmente o pessoal de player de mercado digital e de empreendedorismo hoje em dia fala muito, né? 1% de inspiração e 99% de transpiração. Né? Porque o pensamento inspirado, como diz o Joseph Campbell, né? Quando você tiver um pensamento inspirado, siga ele, haja, faça, vá em busca. Não espere você ver o teu vizinho fazendo aquilo ali. Meu Deus, mas a ideia era minha. Pois é, mas a ideia está lá no éter. Né? Qualquer um pode ter acesso a ela. E por falar nisso, a gente está falando dessa coisa de
de escrita, e as pessoas, às vezes, elas têm uma coisa assim, ah, tá, mas está falando para eu escrever só para mim, para eu escrever para eu me preparar para o vestibular, para eu escrever, enfim. Ou está falando de eu virar escritor. Para virar escritor, Anderson, o escritor hoje em dia é uma profissão que sustenta? É possível viver de escrita, só de escrita no Brasil hoje? Olha, a sua pergunta, como sempre, muito pertinente, ela é, em cada 200 perguntas que me fazem, de escritores que eu conheço, de mentorados, de pessoas, 210 perguntam isso. Porque é um tema muito, muito conflitante, porque a gente aprendeu com nossos pais, né? Eles revestidos de todo o cuidado, de todo o zelo pelos filhos, que teatro, que música e que literatura não sustenta ninguém, né? O que sustenta é o emprego público, né? Caixa do Banco do Brasil, é auditor fiscal, né? A gente cresceu ouvindo isso, né? Sim. Só que o tempo foi... a segurança da CLT. Só que o tempo vai mostrando, não só com o nosso amadurecimento, mas com o amadurecimento da sociedade, que existem várias possibilidades. Eu posso te responder com bastante tranquilidade. Sim, é possível viver de escrita e no Brasil. Agora, a gente não pode confundir, eu até falei isso no meu podcast, a gente não pode confundir viver da escrita, viver do ato de escrever, com escrever um best-seller. São coisas completamente diferentes. Sim. Isso é para Agatha Christie, isso é para Paulo Coelho, Itamar Vieira Júnior agora, né, grandes vendedores de livros, Stephen King. Vamos posicionar essa resposta. Quando a gente fala de viver da escrita... Né, Anderson? Agora você pegou num ponto, desculpa te interromper, mas assim, uma coisa que é importante, as pessoas não podem confundir. A genialidade também não brota de uma hora para outra. Se a gente pegar a J.K. Rowling, por exemplo, ela foi rejeitada dezenas de vezes até conseguir escrever o Harry Potter. Não é uma coisa que nem sempre, na maioria das vezes, não nasce com a gente. A Einstein foi rejeitado na escola, disseram que ela era imbecil, que nunca seria nada. Eu acho que é muito discurso também, né? Tá vendo? Assim, acho que primeiro, quando você pensa em vou ter uma carreira de escritor, ou vou ter uma carreira dedicada à escrita, porque se essa é a tua paixão, é o que você tem que fazer. Se escrever é a sua paixão, vai. É o que eu falo para os mentorados aqui. Primeiro, a gente tem que botar essa ideia da humildade e falar, olha, eu sou um escritor, mas ser gênio é outra coisa. Né? Completamente diferente. E aí, quando eu falo para você que sim, é possível viver da escrita no Brasil, volto a dizer, viver da escrita não é só lançar best-seller, criar uma obra literária com grande sucesso comercial. Não. Então, vamos falar de viver da escrita. Mais comum, jornalismo. Você escrever para jornais, portais de internet, revistas, né? Conteúdo para grandes portais. Publicidade. Né? Eu tive essa experiência, muito tempo trabalhando com redator. Você escrever material para agência de publicidade, escrever, né? ser o escritor da publicidade, da propaganda, do marketing. Uma outra vertente da escrita que remunera muito bem, roteiro cinematográfico, roteiro de dramaturgia, né? A gente vê as novelas e a gente sabe como ganham bem os grandes escritores, os grandes autores de novela, né? Para o teatro, né? Roteiro para cinema, para publicidade, para o teatro, para dramaturgia, roteiro para história em quadrinho. Eu conheço pessoas que vivem de escrever roteiros para HQ. Roteiros de videogame, né? Tem um mercado muito grande, crescente, né? Eu não sou do universo do videogame, mas os meus amigos escritores que contribuem para... Eu também não sou. Eu me apaixonei por alguns jogos da nossa geração, na verdade, né?
Street Super Mario, Fighter. né? Eu só me apaixonei por esse jogo do lutinho, mas eu me apaixonei por esses jogos não por causa do jogo, porque eu tive a oportunidade de ler a história do jogo na revista. Aí eu me interessei, eu falei, nossa, então é como se eu estivesse vivendo um livro. E olha que interessante, então, tem muito disso. Né? Então, assim, o escritor, ele não é um escritor só que publica livros, ele é o escritor que escreve, que dá palestra, que publica coluna no jornal, na internet, que tem um blog. É exatamente isso. Quando eu te falo que a escrita ela tem outros vieses, e eu falei aqui de roteiros, falei de jornalismo, falei de publicidade, tem uma área da escrita, e eu vou falar, remunera muito bem, que é o trabalho de ghostwriter, o escritor fantasma. É aquele autor, e aí é necessário muita experiência, né? Sim. Que escreve uma obra que, oriunda da ideia desse contratante, da pessoa que o contratou. Às vezes a pessoa ela tem só um argumento, ela tem, né, aquela premissa para se transformar numa história, mas precisa de alguém, seja porque não consegue escrever, seja porque não tem tempo, né? E ela contrata um escritor mais experiente para fazer aquela história, desenvolver. Outros, como um caso que há pouco tempo, né, a gente conversou. Agora eu vou fazer essa pergunta para você, porque você tem experiência nessa área. É uma responsabilidade muito grande, porque você precisa ter, além da experiência, você precisa ter empatia, porque você precisa entrar no universo lúdico da pessoa, captar o que ela quer falar, o que ela quer dizer, porque às vezes ela tem coisas nas entrelinhas que nem ela percebe, e o ghostwriter tem essa capacidade de perceber e trazer para as linhas do papel. Isso é extraordinário, né? É por isso que eu falo que tem que ser um escritor já com bastante experiência, porque eu vou dar um exemplo básico aqui, né? Uma conversa que eu tive esses dias com uma família de São Paulo. A história é um senhor que está completando 80, 90 anos, eu não me lembro agora, e chegando nessa idade, e para um cara que chegou que só tinha dinheiro para uma semana. Chegou garoto em São Paulo, e hoje ele tem alguns comércios na área automotiva, não sei muito bem o que e todos os filhos formados, casados, todo mundo bem, estabilidade financeira. E na chegada desse aniversário desse senhor, a família resolveu fazer contato comigo para escrever uma biografia deste senhor, para que fique como um legado, né, para gerações que vieram depois. E isso, eu já tive outras experiências, né, nessa área de biografias, porque quando a gente pensa em biografia, o que a gente pensa? Biografia do Bill Gates, né, do Mike Tyson, da Madonna, da Lady Gaga, biografia do Eric Clapton, que eu li há pouco tempo, biografias de estrelas. Beleza. Mas eu estou falando de mercado editorial, estou falando de remuneração para o ofício da escrita. E o ghostwriter é muito bem remunerado. Você sabe por quê? Além de tudo que você falou, de você ter que, com muita entrevista e com muita pesquisa, você precisa encontrar a voz narrativa daquela pessoa. Você não... Porque se a pessoa ela é muito... porque se a pessoa ela fala numa linguagem mais formal, mais coloquial, e no livro você coloca ela fazendo demorou, valeu, top, essas coisas, não é verossímil, né? Não tem sentido, né? Vai ficar claro que é fake, né? E tem uma outra coisa que eu acho que, para ser ghostwriter, além de experiente, né, essa capacidade de ouvir, você não pode ter vaidades. Não. Porque aquele livro vai ser assinado por outra pessoa. E aí, me perguntam sempre, mas Loboni, você não fica deprimido, você não fica triste, decepcionado? De repente, um livro que você escreveu como ghostwriter alcança alguma visibilidade, um sucesso comercial? E eu digo não. Porque aquele ali não sou eu. Eu não estou contando a minha história.
Naquele livro não tem as minhas convicções filosóficas, políticas, religiosas, sociais, não tem nada disso. Não tem o meu eu, né? Então eu não posso me sentir dono daquilo. Sim. Até porque eu fui muito bem remunerado para tal. Então, uma das melhores remunerações de escrita na atualidade nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos hoje, um bom ghostwriter para escrever uma obra, ele tem cobrado na faixa de $40 mil. Claro, a realidade americana é outra coisa, né? O dinheiro americano em relação ao nosso é outra coisa, um outro cenário. Mas, dada a importância que esses projetos têm, porque às vezes a pessoa tem uma tremenda história para contar, mas ela não tem habilidade, ela não consegue ficar à vontade. Às vezes é uma pessoa, Anderson, às vezes é uma empresa familiar do tempo, né? Tem toda essa questão. E eu acho que o legal do ghostwriter é porque, assim, por exemplo, você vai escrever uma biografia, por que não coloca ele como biógrafo? Então, não, porque é diferente. A biografia é alguém olhando de fora. O ghostwriter ele não faz isso. Ele pega, ele capta a imagem, o pensamento da pessoa e põe no papel. Né? E isso, a mesma coisa acontece quando você escreve... Tem um amigo meu, escritor, que fala que é a biografia do CNPJ. São livros institucionais, livros de empresas, livros de autarquias, de ONGs, de seja lá o que for, né, de OCIPs. Você conta a história da formação daquela empresa. Então aí, além de experiência, né, de saber escrever, você tem um trabalho de pesquisa monstro. Né? Então, eu fiz aqui algumas citações, respondendo a tua pergunta, se é possível viver. Você viu quantas funções, quantas atividades de escrita podem ser bem remuneradas e muito bem remuneradas? Um redator publicitário hoje, sênior, né, com experiência, que trabalha numa agência dessa grande, ele é muito bem remunerado. Então, sim, é possível viver da escrita. Agora... tem mais um também, que depois mais tarde até eu vou te perguntar, mas só para citar, assim, uma coisa que está muito em alta agora, principalmente por causa do empreendedorismo digital, é o copywriter, né? Que é o cara que escreve textos para a postagem, para a internet. Assim, é muito bem remunerado hoje. Para o conteúdo, é gerador de conteúdo. E tem uma outra, assim, que a gente não pode deixar de citar, porque as pessoas falam, o maluco lá do Anderson falou que eu vou me sustentar. Primeiro, você tem que se capacitar. Você tem que ralar como qualquer profissão. Pedreiro, médico, enfermeiro, padeiro, eletricista. Tem que ralar. E ralar é sentar o busanfão na cadeira e escrever, e ler, escrever. Só que aí tem o seguinte. Aí começa já algumas desmotivações. Mas escrever e vender livros não remunera no Brasil? Eu citei uma série de ofícios da escrita que remuneram bem. Mas se você quer só escrever e vender livro, eu tenho duas notícias não muito boas. A primeira, é muito difícil você olhar o oceano de escritores que tem aí produzindo, os que realmente, com seus méritos, conseguem êxito comercial, é uma parcela ínfima. Sim. E segundo, quando você resolve você mesmo, né, bancar essa história, você é escritor mesmo, o escritor, hoje em dia, ele não pode ser apenas aquele cara, sabe, aquele cara do blazer, que senta e escreve, aquela visão romântica que nós temos do escritor. Das filmes delas, né? E pá, aí faz a sua escrita, aí sai com... Antigamente era embaixo do braço seus originais, né? Mas manda para as editoras e viver disso. Você não pode mais ficar só nessa imagem de quem escreve. Você tem que entender um pouco, não estou dizendo dominar o assunto, mas você tem que entender um pouco de direção de arte e designer, para você conversar com o capista e o diagramador o que você quer para sua obra. Você tem que entender um pouquinho dos processos de registro, você fazer ficha catalográfica, você providenciar o ISBN. Se você está numa grande editora, ela providencia, mas você tem que saber disso.
né? Você tem que saber de marketing. Não ser passado para trás também, né, Anderson? Não, e assim, e para ajudar a potencializar o resultado comercial da sua obra. Sim, né? sim. E quando você consegue conversar com o seu editor, a sua editora, né, ou com o produtor editorial na autopublicação, você fala, mas qual é a estratégia de marketing aqui? Né? Como nós vamos fazer a pré-venda nesse lançamento? Então, o escritor, ele não pode mais, se ele quer viver de fazer livro, vai lá, vai tentar, confia no seu taco, ele não pode ficar apenas nessa visão romântica de só escrever. Ele tem que entender a cadeia produtiva do livro. Porque senão, ele não consegue nem aparecer. Ele não consegue espaço nessa selva de disputa. Se a gente for pensar nesse sonho de viver da escrita dessa forma, lúdica, é muito fácil a gente explicar isso. A gente pode pegar, por exemplo, vamos pegar aí o escritor brasileiro mais importante do planeta, na atualidade, vivo, né? Paulo Coelho. É o cara mais traduzido, é o cara mais vendido, o brasileiro mais vendido no planeta. Só que, quando ele não era escritor, ele fazia música, ele era amigo do Raul Seixas, ele era um dos autores das músicas do Raul Seixas. Sim. Ele era professor, sabe? E aí deu certo que ele lançou o primeiro livro, foi best-seller, só que, cara, ele pôde dizer, se você pergunta hoje, você pega a biografia dele hoje, você vê, ele vai dizer, ele começou a viver só de escrita muito depois. Lá para o quinto, na verdade, parece que foi o Diário de um Mago que ele realmente se sentou no trono de escritor. Só que ele viaja o mundo inteiro dando palestra, dando curso, participando de simpósios. Sim. Essa é a grande coisa assim, para a gente desmistificar esse espaço lúdico. Mas principalmente... Mas está, desculpa te interromper, mas está explicado que sim, você pode viver da escrita. Mas você não pode mais ficar sentadinho num computadorzinho, né? Eu ia falar máquina de datilografia, mas é do nosso tempo. Mas no computadorzinho e só escrevendo, inspiração, quando na realidade, se não tiver estudo, relação, né, a lapidação de uma consultoria, né, do caminho que você está indo, horas e horas e horas de escrita e horas de leitura, não vai. Não vai. Justo. Então, precisa de relação, como eu falei, como qualquer padeiro, médico e enfermeiro. Até porque hoje em dia está muito difícil da gente conseguir entrar no selo. Hoje em dia o selo procura um cara. Por exemplo, eu fui aluno do Jerônimo Temel, antes dele lançar o livro dele. Logo antes de entrar eu estava fazendo curso com ele, quando o Chiniachik convidou ele. O Chiniachik chegou para ele e falou assim, escreve um livro. Me lembro muito bem que ele até contou para nós, para a nossa turma, ele falou, gente, eu recebi o convite do Chiniachik, o Roberto me convidou. E aí a gente questionou e um dos alunos perguntou, né? Mas como é que foi isso? Ele falou, eu morro de medo de escrever. Eu não acho que eu sei escrever. Mas ele falou, simplesmente falou uma coisa. Eu acho que vale como conselho também para quem quer escrever, não só para publicar, mas para escrever para si. Escreva alguma coisa que você gostaria de ler. E aí foi onde surgiu a ideia do Produtividade para quem quer tempo. Ele lançou e ficou 2 semanas no primeiro lugar dos mais vendidos da Veja. Só que tem um detalhe. Era o selo, era a editora Gente que estava procurando o cara para publicar. Né? E outra. O cara já tinha um histórico. Ele já tinha mais de 1 milhão de seguidores. Ele já tinha venda garantida. Tanto que nós ganhamos. Nós praticamente ganhamos, porque a gente pagou o preço de custo dos livros. Comprou uns bilhão de livros para entregar para os seguidores dele a preço de custo. Ou seja, publicidade também. E depois disso ele já lançou outros 3 livros. Vai ser muito louco isso. Mas agora, para a gente poder otimizar mais o tempo, vamos falar um pouco mais do Anderson agora. Eu sei que você já publicou muitos livros que não eram teus, pela tua editora, pelo teu selo, etc. e tal, né? Nesse mercado de autopublicação, principalmente. Mas o Anderson já publicou quantos livros? Do Anderson e
dos seus clientes, das suas produções? Como é que foi isso? Olha, em relação ao que eu ajudei a produzir, né, de livro de outros autores, eu te confesso que eu não tenho números, talvez 20, 25 livros, né, preciso juntar tudo, livros que eu produzi muito interessantes, Soraya Veltri, Os Passos de Esperança, O Poeta de Nova York, do Luiz Otávio Albornoz, enfim, eu vou ser até injusto aqui, porque eu não vou lembrar de todos, né, porque é um processo muito intenso, você acompanhou alguns, né, na época lá da Fazendo Livros no Rio. Os meus livros, minhas obras, são 4 que já foram publicados, né? E tenho um que está saindo esse ano, é o 5º livro, né? Um livro de crônicas também. E eu estou empenhado na construção de um romance, já tem um ano que eu estou escrevendo. E romance, como você sabe, é uma narrativa muito longa. E aí tem hora que você fala, fica aí um pouquinho que eu tô cansado de você. E daqui a pouco você volta revigorado, né? E eu tenho também lançado, são 3 antologias que eu participei. Deixa eu ver se eu tenho... tenho aqui a Interlúdio, que eu participei com outros autores lá daquele portal Recanto das Letras, muito legal, né, cara? É uma comunidade linda de autores. Vale a pena visitar o Recanto das Letras. Eu aconselho todo mundo a participar do Recanto das Letras, assim, porque essa coisa de comunidade de escritores é muito legal, um ajuda muito o outro, sabe? Tá todo mundo nessa relação, né? Então eu tenho o Interlúdio, está saindo agora Crônicas Pandêmicas, que é uma história muito legal. Eu acho que até eu vi a Norma Couto entrar por aqui, lá de Salvador. Eu vou acabar sendo injusto, porque eu não vou lembrar de todos, mas eu e mais 14 autores, a gente se encontrou num curso do jornalista Pedro Bial, por conta desse curso, jornalista Pedro Bial, e aí a gente já está nesse processo desde do ano passado. É um livro de crônicas sobre a pandemia. Lembra que eu te falei lá no início, né? Muito material sobre pandemia. Chama-se Crônicas Pandêmicas. A gente teve a honra e a alegria de ter o prefácio do escritor gaúcho Rubem Pence, né? Que fez um prefácio maravilhoso. E acredito que aí mais um mês esteja saindo. E também um livro, também é uma outra antologia chamada Café da Manhã no Fim dos Tempos, capitaneada pelo professor e escritor Tiago Novaes, né, que todo mundo conhece aí dos cursos de escrita criativa, e acredito aí que mais uns 15 dias já está. Então, assim, esses são os trabalhos. Eu encontrei aqui, tem 2 livros. Esse aqui é o primeiro, de 2006, que é Murmurando Ventos, né? Foi onde tudo começou. As Coisas do Tempo. Gente, eu tive a honra de receber uma dedicatória nesse livro. Por isso que a hora que eu falei para ele falar sobre o que eu ia buscar o negócio, também pegar o livro. Gente, esse livro aqui, As Coisas do Tempo. Deixa eu ver se consegue focalizar melhor. As Coisas do Tempo. Deixa eu mostrar aí, porque a minha iluminação aqui não vai ajudar muito. Mostra melhor a capa. Se bem que essa é a capa definitiva. É a capa da 2ª edição. E eu achei muito bonito, porque, na verdade, eu não sabia que esse livro tinha dedicatória para mim. Eu fiquei sabendo há 3 semanas atrás, eu falei, me manda esse livro agora. Eu preciso guardar. Esse livro é de 2008, eu acho. E é um livro de poesias, mas onde estão as minhas observações pela passagem do tempo. E 3 pessoas, naquela época, 3 pessoas estavam muito presentes na minha vida, como você, né? O Serginho Duarte e a Rejane Lurati, que já nos deixou, mas foram pessoas que me acolheram muito nesse trânsito da passagem do tempo. Eu lembro muito das minhas viagens, eu estava no Rio, minhas viagens para o Rio de Janeiro, para Curitiba, em que eu ficava acolhido na tua casa, com sua mãe, toda aquela galera, e que era quando eu ia visitar o meu filho.
E eu lembro muito desses detalhes. O Marcos vivia falando. E aí, todos esses recortes do tempo, né, estavam muito na minha cabeça. Então, eu acabei fazendo essa dedicatória. Eu ainda tenho aqui, por incrível que pareça, eu não tenho exemplar aqui do Mosaico Urbano, né, que é um livro de crônicas de 2010, e do Tranca, que é um livro de contos de 2011, então eu não tenho aqui. Então, respondendo a tua pergunta, são 5 livros publicados, mais 3 antologias e um ainda no caminho. E mais um Deus do Livre aí que você publicou dos outros. Agora, quando você se lançou como mentor, tem aí um processo muito gostoso, quando você se lançou como mentor, logo na sequência, acho que tem um mês mais ou menos, que você lançou o teu podcast no Spotify. Fala um pouquinho sobre os caminhos do escritor. É assim que do escritor, né? Eu tenho lá no Spotify, tem no meu site também, um podcast chamado Os Caminhos do Escritor. O que eu faço na realidade? É um pouco isso aqui, falar sobre o mercado editorial, falar sobre escrita, falar sobre o universo dos escritores, dando dicas, processos de criatividade, a gente vai comentando. Essa semana eu falei da importância da leitura crítica, né? Nos últimos podcasts eu falei a importância da leitura crítica e da revisão dos textos, que é fundamental, do trabalho do ghostwriter, que eu falei aqui também, né? Os caminhos com editoras tradicionais ou autopublicação, né? Os cursos de escrita, enfim, eu vou falando tudo isso, abordando, normalmente tem 15 minutos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, é um podcast dedicado a escritores, principalmente aqueles que estão no início do caminho, são muitos nesse período de pandemia, né? E, claro, também para escritores mais avançados, eu falo um pouquinho da experiência de autopublicação, dos caminhos difíceis, né? E dos caminhos mais fáceis. Então, é uma maneira de colaborar. Pílulas de inspiração para o cara que está ali naquele processo de começar a escrever, né? É inspiração, mas se não tiver trabalho duro, não vai resolver, não. É que nem eu falo assim, não adianta você ir na igreja rezar se você não mudar, né? Por falar nisso, eu tinha falado de copywriter agora há pouco. Você atua também como copywriter? Não, na realidade, você está falando ghostwriter, né? Não, o copy mesmo, copywriter. Não. Na realidade, assim, junto desde a experiência da Fazendo Livros, eu me cerquei de alguns profissionais da área da escrita e da área editorial que dominassem aquilo que eu não domino, né? Porque se você chegar para mim, vamos produzir um livro, vamos produzir o seu livro, e daqui, coisa e tal, a gente, né, procura todos os caminhos possíveis para fazer, vamos para a autopublicação. Então nós vamos fazer todos os serviços da cadeia, mas vai chegar numa hora, por exemplo, que é um serviço que eu não domino, como criação gráfica, como designer gráfico. Isso é uma tragédia comparado ao do Itajaí, que a gente já citou aqui, né? Então, eu tenho, junto comigo, nesse projeto, profissionais, né, como tradutores, por exemplo, né, que eu tenho o Maurício Mendonça, a Priscila Andrade, são profissionais que têm o seu serviço dentro dessa área de escrita e de produção editorial, serviços esses que eu não domino, né? E o copywriter também, eu tenho 2 ou 3 parceiros que atuam nessa área, né? A mesma coisa em relação à revisão. Eu posso fazer uma análise crítica do teu livro, mas revisão mesmo, sabe? As características, né, do teu livro, passar por um crivo ortográfico, gramatical, semântico, esse é para profissional de revisão. Então, a gente tem também esses profissionais junto com a gente. E a bússola? O que é a bússola? Conta para nós. Na realidade, a bússola é o passo seguinte da Fazendo Livros. O que aconteceu? Você viu, né, você presenciou, você trabalhou com a gente lá na Fazendo Livros. Fazendo Livros era uma consultoria editorial
que prestava todos os serviços da cadeia produtiva do livro para os escritores que buscavam autopublicação, né? Para as obras independentes. Só que chegou num ponto, eu comecei a me deparar com um vazio, sabe? Com um vão enorme que os escritores tinham, uma necessidade que eles tinham antes do livro, que é o escrever. Eles efetivamente estavam precisando de um norte, daí o nome bússola, né? Estavam precisando de uma direção, né, na construção de suas obras. E aí começa a nascer a história da mentoria, né? Então eu já tinha todo aquele domínio da parte final do processo, que é a estruturação, a edição do livro no mercado da autopublicação, mas eu comecei a perceber uma série de necessidades dos autores. E aí essa turma, quando chegava, eu lia o livro e falava, mas aqui, como é que está isso aqui? Não, isso aqui eu ainda preciso melhorar. Eu estou precisando de alguém. Eu estou precisando de uma aula. E eu ia indicando. E às vezes eu via que o formato que a gente tem por aí não estava atendendo aquilo. Eu falei, não, cara, então eu vou começar a montar essa estrutura. E a bússola nasce daí. Então, eu posso dizer que a bússola é a nova capa, o novo uniforme da Fazendo Livros. Você começa fazendo livros e aí, de repente, você se torna o norte para aqueles que precisam se encontrar no caminho editorial. Isso é fantástico, extraordinário. Muito legal mesmo. E agora, a gente, na verdade, tem muita coisa que eu queria te perguntar que a gente foi respondendo no meio do caminho. Achei super legal isso. Uhum. A gente já falou sobre inspiração, né? Agora vamos falar sobre essa coisa que a gente ouve muito falar no universo lúdico também, que é o tal do bloqueio criativo. Que não acontece só com o escritor. Tem muito marqueteiro que fala sobre isso, tem muita gente, muito espaço, até arquiteto, que tem, estou com bloqueio criativo. Fala um pouquinho sobre isso, até porque você tem bastante... você estudou bastante, se debruçou bastante sobre esse assunto para poder falar. Traz um pouco desse conhecimento para nós. É o seguinte, para falar de bloqueio criativo, eu acho importante falar um pouquinho mais sobre inspiração, né? As pessoas falam, inspiração é coisa dos gênios, né? A gente escuta muita pessoa, nossa, mas ela está inspirada hoje, né? Apesar que isso pode ter um tom meio de deboche, né? Mas, a inspiração, eu costumo dizer que é a gente acessar o fluxo criativo. O DeSantis. Todos nós temos. Olha a maldade do DeSantis aí, olha só isso. O que ele falou? Eu dou surra de toalha molhada no bloqueio criativo. Eu dou surra. Só a André DeSantis já falou uma dessa. Esse foi o meu grande diretor de criação. Esse é uma figuraça. Torcendo aí para a recuperação dele. Na realidade, assim, eu acho que a inspiração ela pode ter vários nomes. Tem muitas coisas interessantes, eu até vou te mostrar aqui um livro, alguns livros que eu vou te mostrar depois. É o seguinte, eu acho que a inspiração na realidade, um acesso a esse fluxo criativo que todos nós temos. Eu vou usar aqui um desenho, né? Tem aqui, atrás da gente, essa nuvem chamada fluxo criativo, né? Alguns dizem que ela está escondida no nosso subconsciente, enfim, eu não quero entrar nesses pormenores. Mas na minha opinião, é justamente a nossa impossibilidade de fazer contato com esse fluxo criativo, que é sempre genial. Seja você um escritor famoso ou não, experiente ou não, está aqui o fluxo. Sim. E eu não quero levar isso para um comentário de ordem espiritual religioso, não. Mas você fazer contato com essa parte, que é uma parte sua, que está aqui. Não, a gente pode falar dentro da própria ciência. Se você for pegar a questão, por exemplo, Jung,
É a questão do próprio inconsciente coletivo. É um fluxo que não termina, que não para. É você que escolhe não acessar. Ok. Quando você não consegue acessar isso, fazer contato com esse, do que eu chamo de fluxo criativo, eu acho que é o que nós chamamos de, a turma chama de bloqueio criativo, né? Eu sei que tem gente que diz que o bloqueio criativo não existe, isso é palhaçada. Eu sei que tem gente que fala que ele é um monstro tenebroso, grande, maior do que tudo, né? E eu não acho que nenhum nem outro. Por isso que eu quero fazer aqui citações de outros autores que não necessariamente representam o que eu penso, mas eu acho que é importante. Tem um livro chamado O Caminho do Artista, da Julia Cameron. Julia Cameron é uma roteirista de Hollywood, americana, muito bem sucedida. Esse livro se destina a uma conversa com artistas em gerais, né? Desenhistas, escritores, atores, músicos, o que for. E ela fala que essa força criativa, que eu chamo de fluxo, ela se refere até como Deus, né? No olhar dela, na crença dela, é isso. E aí, ela dá uma série de exercícios que, para o artista, em geral, fazer contato com esse fluxo, tá? Eu conheço muita gente que é seguidor da Julia Cameron e que acha que os resultados são muito bons. Apesar de, na minha mentoria, eu ter desenvolvido uma estratégia, né, um processo, para justamente fazer essa conexão. Mas é muito interessante, eu acho que vale a pena, né, os escritores, eu já vi alguns aqui, até alguns mentorados que entraram aqui. O Caminho do Escritor, ele narra processos muito interessantes, tem os processos de escrita matinal, tem uma série de outras coisas, a conversa com o artista, que é você conversando com essa personalidade do artista, é muito interessante. O grande mestre Luiz Antônio de Assis Brasil, talvez o primeiro professor de escrita criativa, né? 40 anos lá na PUC do Rio Grande do Sul. Ele tem um livro aqui chamado Escrever Ficção. É um livro que ele, né, como tantos outros, que fala sobre escrever, e ele cita os traumas que nós carregamos como fomentador dos bloqueios. E aí, se na história que você está pensando, que você está construindo, tiver um acontecimento, né, dentro daquele cenário, em que aquele tipo de acontecimento encosta em algum trauma teu lá atrás, você bloqueia. Então, também é uma coisa interessante a ser considerada, né? Volto a dizer, eu tenho os meus métodos, as minhas crenças, mas eu acho muito interessante, porque a gente não pode descartar isso, né? Você está ali escrevendo sobre um estupro, sei lá, uma coisa cara, muito difícil. Você me lembrou, na verdade, não quero nem te interromper, são parênteses. Isso tem muito a ver porque, por exemplo, o Bioneurotranscendência, por exemplo, eu só consegui escrever ele, começar e concluir a escrita dele e lançar quando eu fui fazer terapia. Uhum, pode ser. Exatamente isso. Empacava. E é bem exatamente isso. Depois é que eu percebi. Quando eu batia nos meus traumas, que eu não queria ver, e isso estava muito calcificado, eu não queria ver, então eu repudiava, eu saía de perto. Então, assim, é muito importante também como uma descoberta do quanto você precisa de ajuda psicológica, energética, quando você se dedica a escrever também. Eu acho que essa citação do Assis Brasil, né, que é um professor maravilhoso, ele tem sentido porque tem coisas, como diz a minha esposa, que é terapeuta, tem coisas que a gente não tem capacidade de fazer contato, a gente não consegue se relacionar com determinados fatos. Então, isso também tem que ser considerado. E dentro das minhas mentorias, eu procuro identificar, dentro da obra da pessoa, se tem alguma coisa que está trazendo essa
essa dificuldade, que se aplica muito, nesses casos, para narrativas longas, romances, novelas, né? Em que o texto é muito longo, né? E, de repente, alguma coisa que acontece dentro daquela construção te deixa à beira de um ambiente que você não quer entrar. E aí, é claro, trava. Né? Então, essa é uma outra citação importante. Existem outros livros, por exemplo, o célebre escritor americano Stephen King, né? Ele fala que é o seguinte: senta e escreve, não enche o saco, senta e escreve. É assim. Então, mais publicados, e ele tem uma publicação, se não me falha, talvez você lembre do nome. Ele tem um livro que ensina sobre a escrita. Como? Sobre a escrita. Sobre a escrita. Eu tenho esse livro. Ele, na realidade, ele faz um relato de toda a carreira dele, quando ele começou, quantas vezes ele foi renegado, o trabalho dele desconsiderado, né? Até que uma revista ou um jornal lá resolve publicar lá o conto Carrie, a Estranha, que ficou famoso depois com o filme, né? E aí a coisa não parou mais. Então ele faz... E aí ele conta também a rotina de escrita, os processos dele. Então, cara, é o seguinte, fecha a porta, como eu digo lá no meu podcast, o escritor tem que ter a sua caverna. Um lugar onde não seja incomodado, onde ninguém toque a campainha, o telefone, ninguém bata na porta. Tem que ter a conivência dos seus, né? Marido, mulher, parente. O cara entrou lá. Faz de conta que o escritor, ele é um... Como é que eu vou dizer? O escritor é um neurocirurgião, ele não pode ser atrapalhado. Imagina, ele está operando um cérebro lá e alguém bate na porta, né? Então, conversar com os seus entes. E nesse livro, ele fala de sentar às 8 da manhã e só sair 2 da tarde. Todo dia. Todo dia, de segunda a segunda. Aí, como me disse outro dia um amigo, mas esse cara é maluco, todo dia ficar escrevendo, por isso ele é o Stephen King. Por isso ele tem o sucesso comercial que ele tem. Ele encontrou a forma dele, não tem certo e errado, né? Então, eu te fiz essas citações te respondendo sobre bloqueio criativo. Existem muitas teorias a respeito do bloqueio e existe um sem número de dicas de como você vencer. Eu, nas minhas mentorias, eu tenho um método que eu considero a soma de um pouquinho de cada coisa, porque não existe coisa melhor, depois de um bloqueio criativo, você se reapaixonar pela tua obra. É uma coisa maravilhosa. Posso falar isso de cada Você sabe aquela, né, aquela relação que você teve com a pessoa, aí passou um tempo, você nunca mais viu, quando você fala, olha lá, legal, né? E você se interessa de novo. É um pouco isso. A relação com a tua obra é mais ou menos isso. Então, agora, precisa de determinação. Né? Se para começar a escrever precisa de disciplina, foco e determinação, imagina quando você enfrenta um bloqueio. Mas é absolutamente tranquilo de dizer que é possível superar, sim, o bloqueio criativo. É interessante você ter falado isso, porque assim, o Pioneiro da Transcendência, quando eu escrevi ele, eu escrevia de madrugada. De madrugada? Eu ia dormir no meu horário de sempre, porque meu horário de acordar é 4h30 da manhã. Então eu ia dormir no meu horário de sempre, 10h30, máximo 11 horas da manhã para a cama. 2 horas da manhã eu despertava. E eu não despertava, meu corpo ele não despertava porque eu estava com insônia. Eu despertava pensando no que eu tinha que escrever. E eu sentava e aquilo fluía até as 5 da manhã. Então, meu horário era das 2 às 5 da manhã. Isso. E eu escrevi o Pioneiro da Transcendência, eu escrevi ele em 4 meses. Depois de levar 2 anos tentando desenvolver alguma coisa, eu montei, organizei, roteirizei e escrevi em 4 meses. Não foi uma coisa que fluiu. Depois veio Comunicação Transcendental, que foi Na verdade, a comunicação veio antes. Mas a comunicação foi fruto de um curso de comunicação que eu dei para pessoas que queriam simplesmente se comunicar melhor na sociedade e para algumas coaches que me procuravam que queriam aprender a dar palestras
de coach tinham dificuldade de se apresentar em público. Então, assim, mas foram coisas que surgiram com muita facilidade, justamente quando eu me permiti. O bio foi exatamente quando eu comecei a fazer terapia, porque a minha terapeuta fez isso comigo. Ela falou assim, tem coisas que você não está conseguindo falar para mim, senta e escreve. E eu comecei a escrever sobre mim. E aí, de repente, quando eu vi, eu estava escrevendo o meu trabalho, a minha descoberta, a técnica que eu desenvolvi. Então, foi muito extraordinário isso. Agora, para a gente ir encerrando, que parece que nós começamos ainda há pouco, já tem 1h20 já de... A gente fala pouco, né? Amigo, vamos lá. Eu vou te fazer 2 perguntas em uma, para ficar mais fácil. E aí, você se solta aí na vida. Tá? Eu não vou perguntar livros que você indica, porque você deu um monte de indicação aqui. Eu acho que o pessoal pode também procurar pesquisar um pouco mais e te perguntar também, te chamar no direct, etc. E tal, te perguntar. Sim. Mas aqui agora é importante assim, 2 coisas. O que você hoje, além das questões de diversão, leitura de lazer, mas o que hoje o mentor Anderson Júlio lê para manter a sua capacidade criativa aí de mentor, né? E como que as pessoas podem te procurar, como que as pessoas te encontram, enfim, se solta aí e se joga. Tá, em relação ao que eu leio, eu estou numa fase de reler obras, sabe, de reler obras, porque à medida que eu comecei a juntar esses alunos, fazendo essa mentoria, esses mentorados, uma série de coisas, eles perguntavam, eu trabalhava, falei, não, mas eu acho que eu posso aprofundar um pouquinho mais, porque eu já vi tal coisa. Então, eu posso, para escritores, eu preciso dizer o seguinte, vá procurar estudar, fazer cursos, mentorias, para você escrever melhor e ler muito, tá? Em relação à escrita, a processos de criatividade, mostrei aqui para você a Julia Cameron, O Caminho do Escritor e o Assis Brasil. Eu acho que são 2 bons livros, Assis Brasil, Escrever Ficção. Tem um livro muito interessante, aliás, alguns, eu acho que isso também vai ao encontro da tua ação. O livro do Brandon Burchard, O Poder da Alta Performance. E a gente se engana quando pensa que isso é uma coisa aplicável somente ao empresário, ao empreendedor. Não, para todo mundo. É para todo mundo. É um livro muito interessante. O Chip e Dan Heath, Ideias que Colam. Ai, sim! Eu conheci esse livro através da Isabelle Moreira, quando eu fiz curso com ela, inclusive. Ela adora esse livro. Muito bom. Eu acho que não é um livro para escritores, mas cabe muito para quem pensa em construção de carreira, né? E eu acho que esse cara aqui, o Paulo Macedo, né, copyright... esse livro é maravilhoso. Muito bom mesmo. É um livro que pode nos ajudar os escritores muito naquela reta final da produção do livro, como você se apresentar, né? O marketing do escritor, não só o marketing da obra, mas o marketing do escritor. Eu acho que são livros interessantes e as pessoas depois podem me procurar. Em relação ao que eu estou lendo hoje, assim, eu estou relendo algumas coisas, mas eu posso, até como dica de leitura mesmo para... Nossa, é muito livro aqui. Para os autores se inspirarem, As Marés Bruxas, do Vítor Álamo de la Roça. Eu tive a alegria de conhecer esse escritor espanhol uma vez, tomando uma na Boate Vogue, lá no Leblon, no Rio de Janeiro. E a gente acabou, depois, conversando muito. Ele talvez seja um dos escritores de maior evidência na Espanha. Ele mora lá nas Ilhas Canárias. E só para você ter uma ideia, nesse livro aqui, né, tem uma citação feita pelo José Saramago, como se não, chamando ele de escritor completo. E como não se bastasse isso, o livro seguinte foi o prefácio do Saramago. Então, é um livro maravilhoso, As Marés Bruxas, as pessoas podem... Não podia deixar de falar desse,
coqueluche, xodó de todo mundo, né? E posso usar ele como uma referência, porque o Itamar, até outro dia eu estava vendo, ele fez um curso desses cursos de escrita, mentoria, né? Ou seja, um cara que buscou, né, se melhorar enquanto escritor, né? Tem um trabalho de pesquisa muito maravilhoso nessa história de Bibiana e Belonísia. Acho que já é um clássico brasileiro, né? Estou relendo Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques. Maravilhoso. Comecei semana passada a reler. É muito legal. E eu acho que é imperdível para quem quer escrever bem. O Gabriel, ele é muito profundo, né, Anderson? Ele tem uma profundidade assim, muito. Que nem ele dá uma mudada, na coisa da narrativa. Eu acho impressionante. Eu acho o Gabriel Garcia Marques impressionante. Guardem isso, crianças. E um livro que a minha esposa comprou, que eu tenho dado risadas aqui trancado na minha caverna, que é o Insanidade Mental, do Woody Allen, cineasta. Eu amo ele também. Não li o Insanidade ainda, mas eu amo o Woody Allen. Na verdade, eu considero ele melhor como escritor do que como cineasta, mesmo sendo maravilhoso cineasta. Cara, eu quero fazer uma indicação também, aí não é só para quem quer ser escritor, mas para quem quer viajar, principalmente para quem está precisando fazer uma leitura terapêutica. É um livro que você me deu de presente, sei lá, acho que quase 10 anos, não, quase 10 anos não, uns 8 anos atrás você me deu de presente, eu estava morando no Rio. A Viagem de Theo. Esse livro é um livro terapêutico, gente. Acreditem, você lê esse livro, você viaja num mundo, num universo em que você mesmo nunca imaginou. Eu chorei, eu dei risada, é muito extraordinário isso. Viagem de Theo é maravilhoso. Muito lindo. O livro das religiões, né? Sob o olhar de uma criança, as religiões sob o olhar de uma criança. Maravilhoso, maravilhoso. É o mais legal, foi criada ateia, né? Uhum. E por conta de uma doença. E à beira da morte, né? Conhecer o mundo através de religiões. Anderson, que delícia sempre os nossos papos, a gente, né? E aquela faltou uma cerveja, um vinho aqui, mas eu sei que você não está bebendo agora, então, gente, né? Às 9 da manhã também. Como agora tem um rios, agora correndo assim. Ah, mas você não beber às 9 da manhã? Não pode, eu tomo café, eu tomo cerveja aqui por baixo. Olha, Fred, eu estou muito feliz mesmo por esse espaço. E você sabe que quando você quiser me convidar para ficar proseando, falando pra caramba. O Pedro só agora, perdeu a gente rasgando seda para ele. E na realidade, assim, você sabe da consideração que eu tenho por você. E concluindo o que você me pediu, se as pessoas quiserem conversar um pouco sobre mentoria, sobre o trabalho de escritor, pode mandar um e-mail para mim, o endereço é mentoria@andersonjulioloboni.com, mentoria@andersonjulioloboni.com, ou dá um pulo lá no meu Instagram, é anderson.julio.loboni. E a gente conversa. Obrigado, Alfredo, muito bom. Dê um beijo, vou fazer agora fora do costume. Dê um beijo na dona Mira, sua mãe. Tá vindo morar pra cá agora, ela. Vai vir morar comigo. Ô, coisa boa. Vai virar uma cidadã paulistaniana. Delícia. Gente, obrigado, meu amigo. Anderson, pela tua disponibilidade. Dani Schmidt, prepare-se, porque eu vou te chamar para a gente conversar no direct. E eu tenho uma surpresa para você, dona Daniela Schmidt. Você não quer esperar. Meus amores, muito obrigado pela presença de todos vocês. Tá? Essa live vai ficar gravada assim. E não se esqueçam, daqui a 10 minutinhos eu vou estar lá no chat, no grupo VIP do Telegram. Então, as telegramianas que quiserem participar, é só ir no link da minha bio, clica lá, grupo VIP do Telegram, e aí você entra, daqui a 10 minutinhos eu vou estar lá com o pessoal para fazer um bate-papo e a gente conversar um pouco mais sobre o assunto da live, etc e tal, para a gente bater um papo lá. Por que lá? Porque o pessoal de lá tem preferência para aprender, para pegar mais conteúdo. Então, você quer mais conteúdo do que a gente tem aqui no canal? Vai lá para o grupo VIP do Telegram, você tem acesso a eu por inteiro. Beijo, todo mundo. Obrigado, Anderson. Beijo a todos. Fiquem com Deus.